Meu nome é Flávio Fontes Pirozzi, eu sou médico endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira do Estado de São Paulo. E, segundo normas só do Conselho Federal de Medicina, como está sendo gravado, meu CRM é número 125546 e meu registro de qualificação de especialista de endocrinologia é o 43225. Gostaria de usar esse espaço para falar um pouquinho sobre essa doença chamada diabetes mellitus, uma doença crônica que atinge 537 milhões de pessoas ao redor do mundo. Passamos por uma pandemia nos últimos anos e aprendemos que, na verdade, convivíamos e ainda convivemos com outra pandemia, entre elas outras também, mas o diabetes, além de ser uma doença que atinge grande parte da população, também era um grande fator de risco de mortalidade para o coronavírus. Diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicemia e, quando mal controlada e o excesso de tempo, pode levar a graves complicações. Por exemplo, a retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira em adultos. A nefropatia diabética, a principal causa que leva os nossos pacientes da nossa região a ingressar em programas de hemodiálise. A neuropatia diabética, uma das principais causas de amputações de membros inferiores por causas não traumáticas. E sem contar que o diabetes aumenta em 2 a 3 vezes o risco de infarto e o acidente vascular cerebral. Em números absolutos, o Brasil ocupa a 6ª posição mundial. Hoje, são cerca de 16 milhões de pacientes com diabetes no nosso país. Cerca de 9% da nossa população. E, infelizmente, alguns estudos brasileiros mostram que a grande maioria desses pacientes está fora da faixa glicêmica de controle. Mas hoje, eu queria também enfatizar uma das formas de diabetes, que é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma das formas mais devastadoras, tanto para pacientes quanto para seus familiares, pois ela é uma doença autoimune que ela vai causar a destruição das células que produzem a insulina no pâncreas e esse paciente deixa de produzir esse hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. A maioria desses pacientes com diabetes tipo 1, infelizmente, são diagnosticados durante a infância e adolescência. E a grande maioria desses pacientes acaba descobrindo, fazendo o diagnóstico dessa patologia em uma situação de extrema emergência chamada cetoacidose diabética, que, se não reconhecida e não tratada, ela pode levar ao óbito. A não produção da insulina, ela faz com que o paciente, por longa e duradoura, até o final de sua vida, ele vai precisar usar diferentes formas de insulina. Basicamente, existem 2 tipos de insulina. Insulinas de ação longa e insulinas de ação rápida. E dependendo do tipo de insulina que esse paciente usa, esse paciente tem que fazer aplicações subcutâneas na pele 4 ou mais vezes ao dia. Sem contar que, pelo fato de ter uma grande variação dos níveis de açúcar no sangue, esse paciente tem que se automonitorizar em casa. E, por vezes, a grande maioria dos pacientes acaba usando aqueles aparelhos de glicemia capilar, tendo que furar o dedo 3, 4, 5, 6 vezes ao dia para evitar as complicações relacionadas ao diabetes. Por exemplo, o uso da insulina está relacionado a baixos níveis de açúcar no sangue, a hipoglicemia, que, se não reconhecida e tratada rapidamente, pode levar a sintomas simples como sudorese, taquicardia, mal-estar, fome e até arritmias cardíacas, crises convulsivas, parada cardíaca e morte. Consequentemente, isso gera um impacto não apenas para esse paciente, mas para a família desse paciente. São pais e mães preocupados com a evolução da doença de seus filhos, noites sem dormir. São pais e mães que saem de suas casas e seus trabalhos para irem até o colégio dessas crianças para fazer aplicação de insulina ou medir o nível da glicose. São crianças e adolescentes que eram, até ontem, totalmente saudáveis e, em questão de poucos dias,
mudam totalmente as suas vidas. São pais e mães e familiares que nem sabiam o que era diabetes e, de repente, têm que se ver mergulhado em um mundo, em um universo totalmente novo do que é o diabetes, o tratamento, os seus cuidados, alimentação, exercício, complicações. E, senhores vereadores, tudo o que pudermos fazer para facilitar a vida dessas pessoas, desses pacientes e familiares, isso seria de grande valia. Nesse momento, vários projetos em diversos âmbitos vêm tentando mudar essa realidade. No Senado brasileiro, o projeto de lei 687 de 2022 tenta colocar o diabetes tipo 1 como uma deficiência. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 868 de 2023 tenta autorizar o sensor de glicemia intersticial para pacientes com diabetes tipo 1, no qual os pacientes não vão mais precisar ficar furando a ponta do dedo. Esse projeto, aliás, ele já foi aprovado na Assembleia Legislativa e ele só precisa agora da assinatura do governador Tarcísio de Freitas. Por muitas e repetidas vezes, esses pacientes têm que solicitar a seus médicos laudos que apresentem e falem que eles têm diabetes tipo 1 para pegar insulina e outros insumos relacionados ao tratamento. Mas vale lembrar que o diabetes é uma doença crônica, ela não tem cura. E qual a necessidade de um novo atestado para esses pacientes, já que é uma condição que esse paciente vai precisar continuar a sua vida toda usando insulina e medindo a glicose diariamente até o final de suas vidas. Por esse motivo, peço encarecidamente aos senhores vereadores da nossa querida cidade que reflitam sobre o assunto e, em breve, poderão votar a favor do projeto de lei 111 de 2024 do vereador Renato Pupo, proposto que estabelece que o laudo médico que atesta o diabetes mellitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado para os pacientes com diabetes tipo 1 no âmbito do município de São José do Rio Preto, e que isso se torne um peso a menos na vida desses pacientes e familiares.